e observou com o conhecimento que ele tem aí da região, né? Mas quando você olha a região como um todo, né? E se for fazer estatística mesmo ali, né? Ela não aparece. Então essa correlação está mais associada, como o Jorge falou, à temperatura, né? Então a invernos mais com temperaturas médias mais baixas, e é o que acontece aqui no sul também, né? Com Laninha a gente espera, às vezes, até eventos de geada mais severos, né? Mas na precipitação isso não aparece de maneira clara. Já no Sudeste é a mesma coisa. Então as temperaturas são bem mais correlacionadas com os fenômenos climáticos do que a chuva. Então a chuva vai depender tanto de frentes, como elas vão passar, se elas vão passar muito ativas ou não, né, de fenômenos associados. Aí começam os fenômenos que a gente não costuma falar muito aqui, oscilação Madden-Julian, oscilação antártica, que são coisas que são subsidiárias, né, que elas completam esse cenário climático, só que elas têm um período de duração muito menor. Você vê essa oscilação Madden-Julian que a gente fala, são coisas de 30 a 60 dias, é uma oscilação que percorre o globo, vamos dizer, né, ela dá uma volta na Terra entre 30 e 60 dias. Então, às vezes está seco, e se você está numa fase seca da Madden-Julian para nós, está muito mais seco do que deveria. E vice-versa, se está uma fase úmida da Madden-Julian, aí começa a chover isolado ali, porque o grande está seco, mas ela dá uma forçada em algumas coisas. Então, em resumo, no caso da entrada do Laninha para os próximos meses, aí, principalmente para o inverno e para a primavera, então nós vamos depender de outras coisas, mas com certeza não é um sinal de chuva acima da média, né? Isso, como falei, tem que ir sempre para o lado mais conservador. Se fosse um El Niño, né, talvez a gente pudesse falar que poderia ter uma chance maior, mas no Laninha é mais complicado, realmente, porque a chuva, as forçantes de chuva são modificadas em sinal contrário em geral, né? Vão melhorar em umas áreas, mas não para nós aqui. Muito bom, obrigado aí, Marco, Jorge, pelos esclarecimentos. Acho que é importante a gente nivelar isso, né, um pouco de expectativa, seja acima ou seja abaixo, né? Maio, junho, julho já são meses de baixa precipitação e acho que a bacia está bastante acostumada, até mais resiliente até a sobreviver um pouco disso tudo. Muito obrigado. Então estão aí os cenários climatológicos, né, e também meteorológicos. Vamos observar, até estava vendo aqui, acho que uma notícia que saiu hoje, me mandaram aqui, há um portal, né, que olha as chuvas no mundo nas últimas 24 horas, estava vendo que o Brasil tem 8 das 10 maiores precipitações nas últimas 24 horas foram no Brasil, uma cidade de Oman, né, que eu não vou me arriscar a falar o nome porque eu vou errar com certeza, 666 milímetros nas últimas 24 horas, e em segundo lugar, Soledade, lá no Rio Grande do Sul, 245 milímetros nas últimas 24 horas. Então, de fato, das 10 maiores chuvas registradas nas últimas 24 horas, 8 foram no Sul, que caracteriza claramente esse evento extremo, né, que o Marco se referiu agora. Muito bem, continuando aqui a nossa pauta desse dia de hoje, encerrado aqui um pouco esse ciclo da avaliação hidrológica, sistema Cantareira, meteorologia e climatologia. Claro que isso ganha muito mais peso a partir da próxima reunião, não que isso não tenha peso hoje, mas com o comitê, através da CTMH, e ganha, sim, esse papel, essa responsabilidade de fazer aí a gestão das descargas do sistema Cantareira, né? Na sequência, eu gostaria agora de entrar no nosso próximo item de pauta. Eu vi que a Lilian da CETESB está conosco desde o início da reunião, muito obrigado. Coordena aqui o GT Qualidade, do quais muitos membros aqui da CTMH, claro, são também membros do GT. Então, trazer um pouco para a gente as discussões do GT quanto à lista de prioridades das futuras novas estações automáticas, e creio que o Eduardo Léo, o pessoal da agência também está aqui conosco. Seria importante também esclarecer um pouco do ponto de vista orçamentário, né, o que tem previsto, né, além dessa questão do GT vai apresentar. Então, eu passo inicialmente para a Lilian, desejando bom dia e fique à vontade, Lilian. Bom dia, gente. Bom dia a todos, a todas. Espero que vocês estejam me ouvindo. Então, vamos lá. Vim aqui trazer um pouco das decisões que a gente tomou lá no GT Qualidade, na última reunião que a gente fez agora em 27 de março, né?
principalmente em função aí das mortandades que tivemos aí, episódios aí no início do ano, lá no Piracicaba, e também pensando aí no planejamento, né, da implantação das novas estações, a gente decidiu revisitar lá aquela lista de prioridades, né? Então, eu vou pedir a permissão aí para compartilhar um arquivo. Claro, fique à vontade, Lilian. Então, vamos lá. Então, vamos lembrar aqui essa era a lista, né, que inclusive ela consta aí no site do comitê, né? Lilian, desculpa te interromper, ele está bem pequenininho. Se você puder dar um zoom, acho que facilita. Eu sei que não vai conseguir pôr a tabela inteira em tela, Tá. mas só para as pessoas poderem visualizar melhor, por gentileza. Eu vou colocando em zoom, mas pensando que vocês não vão conseguir ver todas as informações. Essa aqui foi a primeira, né, a lista que nós finalizamos lá na reunião que a gente teve lá atrás, né, onde a gente tinha 11 estações, né, 11 estações de automática para fazer parte da rede PCJ, né. Então, nós temos aqui as primeiras, né? A primeira aqui em Atibaia, não sei se vocês estão conseguindo ver, né? Que era aqui, foi a primeira a ser instalada, tá? Na captação, vou colocar um pouquinho a tela para cá. Foi a primeira a estação a ser instalada, né? Na captação, né, do município de Atibaia. E a segunda estação que foi instalada, né, foi no Rio Jaguari, na captação de Bragança. Então, essas duas estações, elas já estão operando, né? Em breve a gente vai estar disponibilizando os dados dessas duas estações na internet, tá? Então, a gente precisava tirar da lista, certo? Porque elas já, das 11 que nós previmos aqui nessa lista, elas já estão instaladas. Então, se vocês lembrarem também, a gente chegou lá na época a fazer uma vistoria, que são essas bolinhas, esses emojis que estão aqui do lado direito, né, na coluna do lado direito. Então, aqui a gente chegou a fazer as vistorias, né, o pessoal aqui da equipe do Auxílio fez, e quando o local estava adequado para a implantação da estação, ele colocou esse verde, né, esse emoji verde, e depois o amarelo aqui que precisava ter alguma atenção. Teve uma aqui, né, que está em vermelho, que é a jusante da futura barragem Duas Pontes, então, obviamente, isso aqui também vai ser necessário revisitar. Então, era essa situação que a gente tinha antes, né? Em função aí da nossa discussão nessa última reunião, a gente, então, deu uma atualizada nessa lista, né? Tiramos aquelas duas que já tinham sido instaladas, né? Agora no final de 2023, elas chegaram a ser implantadas, a gente teve todo um período de testes, né? E o 24 elas estão operando agora a todo vapor aí. Inclusive, a gente pensa em até fazer uma nota para divulgação, né? No site do comitê, no site da CETESB, dessa operação, assim que os dados forem, né,
puderem ser disponibilizados na internet. Bom, então a gente já tirou essas duas, e aí a gente manteve a ordem das demais, com exceção da estação que estava prevista para o rio Piracicaba, que é essa que está aqui no topo dessa lista. Então, esse ponto, né, que é um ponto lá no rio Piracicaba, que está montante da estação atual da CETESB, mas que está aí ajusante do quilombo do Tatu, ela vai ser importante, né, para a gente avaliar, né, os impactos que a gente está sofrendo, a montante aí da captação de Piracicaba. Então, essa estação poderá subsidiar a gestão em função, né, dos episódios que a gente tem visto, né, de mortandade no Piracicaba. Então, em função aí de toda essa mobilização para melhorar o monitoramento aí no Piracicaba, então decidimos priorizar a implantação dessa estação, colocando então ela na ordem de prioridade 1. Então, na sequência, a gente manteve aí mais uma estação no Rio Atibaia, né, próximo aí do posto do DAE, né, acima Paulínia, e uma terceira estação, né, no Rio Jaguari, na captação de Limeira, né. Então, essas três aí são, na verdade, as prioridades aí para as próximas implantações de estação. E a sequência aí foi mantida, tá? Não mudou a ordem, somente a ordem da estação no Piracicaba, tá? Então, essa atualização e revisão da ordem foi feita na 33ª reunião do GT Qualidade, né, que ocorreu em 27 de março. Bom, se vocês veem aqui na tabela, a gente não colocou a situação do local para implantação, né, porque a própria área lá, né, de hidrologia da CETESB entendeu a necessidade de se fazer novas vistorias, né, para a avaliação dessa localização, né, dado que o tempo já passou, né, isso foi feito já antes da pandemia, esse levantamento. Então, a gente precisa agora, toda vez que for fazer, né, uma nova implantação de estação, a gente tem que fazer uma vistoria para avaliar, né, se a localização continua adequada ou não, tá? Então, isso, mesmo essas que já estavam com a localização verdinha lá no emoji, a gente vai ter que refazer. E eu também, cabe também comentar, né, que essa estação do Piracicaba, na qual a gente lá atrás tinha escolhido esse ponto aí, que coincide com o ponto da rede manual da CETESB, né, lá em Santa Bárbara. Esse ponto, ele também poderá sofrer modificação, né? Conversas internas da CETESB, com as agências da CETESB, e também no próprio GT Qualidade, a gente viu que há aí a possibilidade de termos locais mais adequados, né? Principalmente para subsidiar essa questão
desses episódios que costumam ocorrer lá no Piracicaba de mortandade. Então, inclusive, aí, embora esse local aí a gente manteve na tabela, tal como ele estava no passado, ele também poderá sofrer modificações, mas aí a gente vai justificar, vai conversar, né? E aí, se for o caso, a gente traz aqui também para a Câmara, para avaliação de vocês também, tá? Então, é uma fala breve mesmo, só para a gente trazer para vocês aí essa revisão / atualização da lista de prioridades, né? Para a gente implantar as estações. Então, se o Eduardo Léo também quiser fazer algum comentário, ou outro membro do GT também quiser fazer algum comentário, aí eu passo a palavra. Lilian, agradeço a fala. Acho que sem comentários, acho que está muito bem explicada essa questão. E só salientando que, com essa ordem de prioridade, a gente reposiciona a questão do Piracicaba, que tem sido mais recorrente aqui na Câmara Técnica também, né? Na Câmara Técnica e no GT de qualidade. O Léo, só antes de passar, o Lúcio também está aqui com a mão levantada, aproveitando a fala do Léo. Léo, do ponto de vista, até para uniformizar um pouco a informação, do ponto de vista orçamentário, o que a gente tem previsto, né, em termos de ciclo de investimentos no comitê, para que a gente possa fazer essa lista andar? É uma pergunta, eu já sei a resposta, mas é importante que acho que é de democratizar para todo mundo. Sim, perfeito. Bom, Alexandre, a gente está trabalhando aqui para tentar viabilizar o orçamento para 3, talvez 4 estações aí dessa listagem, né? Mas o que eu ressalto que é importante para a gente, mais do que tudo, é ver a ordem dessa listagem, tá? Ter essa ordem, o que fica, né, na deliberação de indicação do recurso, né, vai ficar indicado que a gente vai seguir essa ordem de prioridade, né? A gente pretende usar recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos para esse fim. Eu não vou falar aqui para você um valor fechado, né, justamente por isso. Nós dependemos a rigor aqui de conciliar 2 fatores, né? Primeiro seria, com essas visitas de campo, a gente conseguir aferir um pouquinho melhor a dimensão, o orçamento em termos de equipamento, né? O projeto não financia só a aquisição da sonda, né? Ele financia ali a implantação de uma infraestrutura no local, e essa infraestrutura pode variar um pouco, o que implica também, acho que, na questão do valor a ser investido, né? E a gente também está de olho aqui, vai ter que fazer está constantemente fazendo as contas, porque a gente vai ter que casar a destinação desse recurso com a disposição orçamentária, olhando sobretudo o processo de distribuição de recursos do FEIDRO, que segue, né, está seguindo para os municípios da bacia. Tem lá financiamento aberto, salvo engano, para a parte de combate a perdas. Agora no FEIDRO a gente vai ter que fazer uma conta, mas a nossa intenção é de ter 3, talvez, se possível 4 estações sendo contempladas, né? Muito obrigado, Léo. Vamos na sequência. O Lúcio estava com a mão levantada, o Lúcio da CETES, muito bom tê-lo aqui conosco, com câmera. Muito bom, Lúcio. Bom dia. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Então, primeiro, agradecer aí o empenho da Lilian nesse projeto, né? Ela tem se dedicado bastante a esse assunto, né? E eu acho que eu deixaria como uma sugestão, né, para o GT Qualidade, reavaliar essa localização da estação prevista para o rio Camanducaia. Aqui, num certo momento, nós definimos que seria a jusante da futura barragem. Eu entendo que ela vai ser mais útil a montante da futura barragem, né? A gente espera que todas as obras previstas aí nesse projeto dessa barragem sejam finalmente implementadas, no tratamento dos esgotos de Monte Alegre do Sul, na realidade, praticamente o tratamento de esgotos de Amparo, né, com remoção de nutrientes, né, algumas ações que a CETES vem adotando lá em relação aos lançamentos industriais, e eu acho que ela vai ser mais relevante em termos de informações futuras
se for instalada a montante do reservatório. É isso, obrigado. Muito obrigado aí, Lúcio. Claro, acho que, aproveitando só, antes de passar para a Lia também, novamente, dizer que a realidade PCJ é muito dinâmica, né? E essa lista precisa que, de certa forma, se eu não me engano, minha memória não falhar, a última vez que a gente propôs essa lista foi em 2018, né? 2018 para cá, muita coisa aconteceu e vem acontecendo, a própria questão das barragens que o Lúcio, disse, as barragens deram uma pisada no freio, agora vão reacelerar, naturalmente essa lista vai tendo que ser moldada à medida que a realidade vai acontecendo, mudando, intervenções na calha, pontos, ações de fiscalização, como o Lúcio colocou, o próprio DAE na questão de Monte Alegre e Amparo. Então, de fato, essa lista é um elemento vivo que a gente vai tentando atualizar. É claro que a gente gostaria, Léo, fazer todas de uma vez, não há recurso orçamentário para isso, infelizmente, mas, na medida do possível, como já foram essas duas primeiras, a ideia é tentar mais 3, 4 agora nessa segunda rodada, para que a gente possa, de fato, ter uma cobertura, em paralelo com a rede manual da CETESB, que continua funcionando normalmente, lembrar disso, isso aqui não substitui as amostras pontuais de ir para campo lá e levantar, Então, acho que o Lúcio está coberto de razão, e assim que a gente tiver um cenário mais claro das barragens, principalmente, de previsão, porque eu acabei não falando na fase inicial da abertura, do item informes que a gente estava relatando a retomada da licitação, há uma perspectiva, caso a licitação ocorra da forma esperada, que ao final de 2026 a gente tenha as obras das barragens começando o enchimento. Claro que tem uma série de temporalidades que podem acontecer aí, mas então desde 2027, então a gente vai ter um cenário mais claro das barragens e talvez seja o momento que a gente precise revisitar essa lista para justamente atender essas indicações que o Lúcio colocou muito bem aí, Mas devolvo aí a Lilian. Então, Alexandre, é isso mesmo. E aí, respondendo ao Lúcio, obrigada, Lúcio, aí pela fala. E eu acho que realmente, se você ver, eu até retornei a tabela anterior, a lista anterior que a gente estava vendo, que realmente ela foi em 2018, colocada aí como uma nova, como a prioridade para implantação. E se você ver aqui, Lúcio, ela está vermelhinha aqui, na vistoria, no status de vistoria, porque realmente esse local, ele ficou como impróprias para implantação, A época lá que o Altivo foi fazer essa vistoria. Então, de fato, esse local vai precisar ser revisto, Então, a gente não está mudando, inclusive nós não mudamos aí a localização do ponto de Piracicaba, porque é isso, A gente está mantendo, mas a cada oportunidade que a gente tiver recurso, que for realmente possível implantar uma nova estação, a gente tem que ir para o grupo, trazer também aqui para a Câmara a verdadeira localização que é possível fazer a implantação. Então, com certeza, aí a sua sugestão a gente já vai levar em consideração. Eu só não vou mudar porque, assim, vamos manter do jeito que estava. Mas pelo fato que ela já estava inadequada lá no passado, a gente vai ter que voltar a discutir essa localização. Espero que você esteja lá no GT, Lúcio? Tá certo. Um abraço. Obrigado. Um abraço, viu? Lilian, só comentando, tomara que eu consiga tempo nessa vida louca aqui da agência, Eu participei originariamente das discussões e depois, em função das demandas aqui da agência, a gente acabou não tendo mais oportunidade, Mas, de toda maneira, é sempre um sonho voltar ao cenário mais técnico das discussões, Mas precisamos esperar um pouco, vamos ver o que acontece na minha vida, Tá bom?
Tá certo. Muito obrigado. Mas agora, Linha, você fique tranquila, porque como o Cruzeiro vai entrar numa nova fase, ele não vai nem precisar assistir mais os jogos, porque vão ser só vitórias agora. Então ele vai ter tempo para poder se dedicar ao GT, tá bom? 2 cruzeirenses. Ô, Alexandre, deixa eu só te pedir uma última coisa. Se vocês não se oporem, a gente poderia colocar essa lista aí substituir a lista que está lá no site por essa, tá bom? Claro, Lilian, só para antes da gente encaminhar, acho que, bom, de maneira geral, acho que a gente fez uma rodada, não temos mais nenhuma consideração, só também reiterar, né, do mesmo jeito que a gente falou que há uma dinâmica do ponto de vista, né, de barragens, de empreendimentos, que muitas vezes vão alterando, a questão locacional também vai mudando, né, ou seja, eu me lembro que uma das estações que a gente citou à época, acho que até a gente eliminou da lista, porque a estação, isso ia custar algo como R$200 mil e precisava construir um pier, que o pier custava R$1.200.000, né? Evidentemente que não fazia sentido para a ordem de grandeza dos recursos que a gente disponibilizava. Então, tem muitos requisitos, né? Segurança dos equipamentos, sinal de celular ou de satélite, o trecho do rio, enfim, acho que tem uma série de questões que, principalmente a CETESB, que é especialista, né, na operação das estações, levam em consideração. Por isso que, de fato, embora a gente possa referendar, porque aqui o papel da Câmara não é aprovar essa lista, né, é avalizar essa lista proposta pelas discussões do GT, encaminhar para o comitê e, naturalmente, após a agência poder fazer as tratativas administrativas, de aquisição, de pleito de recursos, essas questões todas. Então, esse processo é muito dinâmico. Então, dizer que, embora a gente esteja, vamos dizer, validando a descrição, né, acho que no próprio documento tem no rodapé uma informação dizendo que, após as vistorias, pode ser, não o trecho do rio, ou o trecho do rio talvez, mas não o corpo d'água, e sim a localização exata, que está ali só com uma referência para tentar balizar um pouco o trecho de interesse do ponto de vista do monitoramento da qualidade, né? Alguns motivados pela mortandade, outros motivados, evidentemente, pela própria questão do enquadramento, como é o caso do Rio Jundiaí. Enfim, né, as motivações são muitas que levam a porquê dessa priorização nesses postos inicialmente. Então, só o Léo que está pedindo a palavra, voltando, a gente encaminha esse assunto e, claro, atendendo esse pleito da Lilian, assim que referendado, para a gente fazer a atualização lá no site. Por favor, Léo. Muito pontualmente, a gente só pedir no site, acho que ao invés de substituir, como isso foi objeto já de uma discussão no passado e foi atualizado no futuro, acho que seria melhor colocar num histórico, né? Acho que está bem registrado ali que foi atualizado, né? Só falaria isso em vez de substituir, da gente colocar ali o GT Qualidade tem acho que um bom histórico, né? Colocar ali na linha, na sequência do histórico, para a gente é importante constar também esse registro da discussão na ata da Câmara Técnica, né? Mas de modo pontual. E acho que reforça o que você falou sobre a localização. Assim, a localização é o trecho de rio, ela é bem aproximada. A gente pode variar um pouquinho, né? E a gente tem, acho que, como de praxe, vai trazendo, colocando para a Câmara Técnica, né? Essa do Camanducaia, por exemplo, eu acho que na época até a gente ponderou que provavelmente a montante haveria algum programa de compensação ali, um programa de medidas associados ao EIA-RIMA da represa, né? Não sei se isso é verdade hoje, acho que concordo plenamente com o que o Lúcio colocou, seria realmente, acho que melhor olhar em termos do controle e a montante, né? Então, acho que só reforçando essa ponderação sobre a questão da localização, né? Se de repente tiver que construir o pier, a gente talvez vá ter que percorrer o rio um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, para achar um custo-benefício melhor, né? Perfeito, Léo. Tenho certeza que a coordenadora não se opõe a trocar o verbo substituir por adicionar, né, no site, acho que fica aí como histórico, então peço aí para a Secretaria Executiva, depois, se aprovado, encaminhar desta forma. Bom, acho que superadas essas discussões, dentro que esse assunto é recorrente, né, ele vai voltar, pauta constante no GT, mas aqui na Câmara também voltar outras vezes. Eu gostaria então de colocar em apreciação, se não há mais consideração, essa validação da lista que está proposta pelo GT Qualidade, e aí na sequência, evidentemente, esperando o mais breve possível que a gente possa startar os processos de contratação para efetivamente, assim como essas duas que foram instaladas, passar a fornecer os dados, também as novas vindo aí. Então, coloque a apreciação, aqueles que
validam a lista apresentada pelo GT da forma que está, permaneça como estão. Se houver alguma objeção, algum comentário, claro, observado essas questões que o Lúcio colocou, por favor, se manifestem no chat. Não havendo, então, Lilian, muito obrigado, parabéns pela coordenação e pelos trabalhos, né? Eu digo que o coordenador só é o corajoso que empresta o CPF, mas, na verdade, o trabalho é de muitas mãos, das equipes, tanto, às vezes, que nem fazem parte formalmente da Câmara, na CETESB é o caso, né? Todos os colegas participam diariamente disso. Muito obrigado. Dizer que eu gostei da sala nova sua, tá bom? Qualquer hora eu vou te visitar. Mas eu acho que é um fundo. Então tá bom. Gente, muito obrigado. Lilian, alguma consideração final? Não, um grande abraço e obrigada aí pela oportunidade de mais uma reunião. Eu fiquei até agora aí com vocês. Obrigada, gente. Tá bom. E, Alexandre, só para... Posso fazer um comentário final aqui? Claro. Só para ressaltar, agora a gente vai empreender os esforços, né, para a parte de deliberação. Vamos, como sempre, aqui, desde já agradeço, Lilian. A gente vai contar com bastante colaboração da CETESB para tentar conciliar as agendas de tempo e o tempo necessário para fazer essas visitas, as especificações técnicas, preparar documentações, de modo casado com as agendas lá do Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Perfeito, Léo. E esperamos muito aí como usuários que, né, os aprendizados, principalmente as questões administrativas da utilização do recurso federal, que isso, claro, além da pandemia, trouxe aí uma série de, não diria morosidade, mas as temporalidades que a gente precisou superar. Eu imagino que agora, com os recursos do FEHIDRO, a gente possa ter um pouco mais de agilidade na velocidade de aquisição, importação e, naturalmente, instalação das estações. Muito obrigado aí, agência, também, por ter participado desse processo. Obrigado. Bom, com isso a gente encerra a nossa pauta ordinária desta manhã. Eu consulto aos membros, o Flávio do consórcio está dizendo que chegou agora, nós vamos contar o salário, porque ele só pode chegar agora. Consulto aos membros se há algum assunto que queiram tratar. Agora nós estamos no item outros assuntos. Eu, pelo menos nos meus registros aqui, não sei se o pessoal da Secretaria Executiva tem alguma outra questão. Da nossa parte não, Alexandre. Então tá, não havendo, então, só para aqueles que chegaram agora, já que a gente já tratou esse assunto no início dos informes, lembrar então, acho que está em tela, estou colocando a nossa próxima reunião, né? Como já dissemos, será uma reunião presencial, né? Acho que é importante também para a gente interagir. Porque as reuniões virtuais, claro que agilizam, traz um público, mas a gente conversa só sobre a pauta, né? Não que ela não seja importante, é claro, mas nas presenciais que grande parte dos assuntos acabam sendo resolvidos no cafezinho ou tantos outros assuntos. Então, convocando aqui a nossa próxima reunião, lembrando que foi alterado do dia 3/6 para o dia 4/6, né? E o local que inicialmente estava previsto para Piracicaba foi alterado para a Replan, lá em Paulínia. Acho que a Priscila da Replan está aqui conosco, acho que o David não, mas o pessoal da Secretaria Executiva tem feito tratativas aí com a Replan, no sentido de nos receber lá para a nossa reunião no dia 4/6, e as orientações de como participar, possíveis vestimentas, né, e possíveis cuidados, já que a gente vai estar numa área de segurança, né, de uma planta industrial. No convite, todas essas informações serão repassadas a todos.